Então, Jonas Medeiros, SEBRAP, né, um prazer, né, ter aqui, Luciana Tatagiba, da Unicamp, e Bianca Uskowski, do IFSU, né, Sapucaí. Né. Então, sem mais delongas, vou passar, então, a palavra para a Luciana. Né. Obrigado. Bem, boa noite a todos e todas. Quero agradecer muitíssimo o convite que me foi feito pelo programa aqui de Sociologia e da Filosofia. É um grande prazer estar aqui com os colegas nessa mesa, é um enorme prazer. E com vocês também. Para falar de um tema que é bastante difícil, obviamente, né? A mesa anterior foi bastante rica. E eu queria, enfim, trazer algumas reflexões de pesquisas em curso também, com muitas pontas abertas. Então, vou me arriscar aqui um pouco nessa conversa. Vou tentar, tendo em vista o adiantado da hora, me manter aqui Ixi, tá. É porque eu queria, assim, não consigo fazer isso. Então tá, você me avisa quando for 10 minutos. Queria fazer em 20, 25 minutos, eu acho que dá. Bem, então, como eu disse, eu vou enfrentar esse desafio um pouco de pensar sobre junho e seus desdobramentos, e a partir de duas pesquisas que eu estou realizando, um com a professora Andréa Galvão, do Centro de Estudos Marxistas, lá da Unicamp, minha colega de departamento. O projeto de pesquisa chama O Confronto Político da Ascensão à Crise dos Governos Petistas, 2003 e 2016. E um projeto de pesquisa comparado, Brasil e Argentina, pensando no momento da crise dos governos Dilma e Cristina Kirchner, no segundo mandato. Bem, eu estou inspirada nisso e digo isso porque a gente tem refletido junto com esses colegas nesse processo de pesquisa. E nessas pesquisas a gente tem trabalhado, no caso da pesquisa com a professora Andréa Galvão, a gente montou um banco de dados de protestos no Brasil, um banco inédito, de 2003 a 2016, pegando eventos de protestos, todo tipo de evento de protesto, greve, enfim. A partir da plataforma Access, numa base diária com a Folha de São Paulo. Utilizamos a Folha de São Paulo como jornal, por vários motivos, posso falar isso depois nas discussões. E o que eu vou querer fazer aqui com vocês é um pouco apresentar os resultados que nós encontramos desse levantamento, desse banco de dados de protestos. Nós, como eu disse, levantamos esse banco, ele está pronto de 2003 a 2016, mas ele está consolidado de 2011 a 2016, porque depois que a gente monta tudo, o banco tem mais ou menos umas 30 e tantas variáveis, como eu disse, base diária, de coleta, enfim. Uma vez montado o banco, a gente tem que consolidar o banco, ele está consolidado de 2011 a 2016. Então, o que eu vou trazer aqui são os resultados desse primeiro levantamento, dos protestos, com esforço um pouco, eu acho que de contextualizar junho. Né? Foi dito aqui na mesa anterior que junho não não foi um raio no céu azul, e de fato acho que o esforço que a gente está fazendo é um pouco tentar entender junho como um desdobramento de um processo de mobilização, de conflito, que ganha muita expressão em junho, mas de fato não surge em junho. Então, um pouco... e aí, a ideia é finalizar a minha apresentação trabalhando um pouco algo também que já foi dito aqui no começo, que relação a gente pode estabelecer entre esses ciclos de mobilização de 2011 a 2016 e o tema da democracia. Então, um pouco a ideia, eu vou diluir junho dentro da ideia desse período de mobilização, 2011 a 2016, e terminar um pouco refletindo sobre o que isso nos diz sobre esse momento dilemático da democracia brasileira. Bem, vou começar, então, apresentando os resultados, para dar tempo depois de chegar onde eu quero, que são as conclusões. Pode começar, por favor. Então, aí nós temos... sim, não falei algo, só um pouquinho antes disso, mas pode deixar aqui já. Então, os dados foram... Esses dados que eu vou apresentar, eles são entre 1 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016. Eu parei aqui no período do governo Dilma, para a gente ter uma mesma estrutura, enfim. Depois eu posso explicar esses motivos, né? Também que tem a ver com a metodologia. O total de notícias sobre eventos de protestos nesse período foram 2.650 registros que o nosso banco, que foi registrado no nosso banco, 2.650 notícias sobre protestos. Quando isso está tudo desagregado por cidade, e tem notícia repetida, de tipo, o jornal fala de uma greve que começou hoje, quando a greve termina, o jornal noticia novamente. Então, a gente faz uma limpeza, estamos aqui trabalhando só com... quando a gente exclui, né, os eventos repetidos, a gente chega a um total, nesse período, de 1.285 protestos. Então, é essa base que a gente está apresentando aqui para vocês. Tivemos um total de 1.285 protestos
nesse período, agregados por evento. O que significa isso? Se um protesto, o mesmo protesto, por exemplo, chamado pelo MBL, aconteceu em 20 cidades com o mesmo objetivo, a gente está contando um protesto só, para não hiperdimensionar o nosso banco. A gente tem as informações das cidades, mas a gente está trabalhando aqui só com o evento. Então, o nosso universo aqui é 1.285 protestos. Muito bem, o que a gente vê aqui? Ah, olha que ótimo. Muito bem. Eu tenho que tirar o óculos. O que a gente vê aqui que é muito interessante? Nós tivemos uma média de 222 protestos por ano. O que a gente vê, né? Os protestos seguem uma trajetória oscilante, com crescimento de 140% no número de protestos entre 2011 e 2013. 2012 é muito interessante porque ele já tem o dobro dos protestos de 2011. O que isso significa? Que o caldeirão que vai explodir em 2013 já estava fervendo em 2012. Né? Então, isso para a gente é um dado bastante interessante. Nós temos um declínio em 2014, aqui possivelmente em função do engajamento dos atores coletivos no processo eleitoral. Né? Os estudos sobre protestos mostram que tende a haver uma diminuição do protesto em ano eleitoral. E a gente vê que os protestos ganham um novo fôlego a partir de 2015. Né? Aqui a gente está parando em agosto. Quando a gente leva tudo para dezembro de 2016, a inclinação é maior. No segundo semestre teve muitos protestos aí contra o Temer, contra a austeridade, um pouco na direção do que o Marcos Nobre falava antes. O que a gente percebe aqui, que fica bastante claro também, é que nós tivemos nesse período 2 grandes picos de mobilização, em 2013 e 2015, e os dois aparecem como inéditos na história brasileira dos protestos. Né? Não tivemos história de uma mobilização tão efetiva como nesses 2 momentos, em 2013 e 2016. Em 2016, no impeachment da Dilma, em março, foi o maior protesto já noticiado pelo Datafolha na Avenida Paulista. Daí também o ciclo de os protestos de 2013. Então, nós temos uma mudança aí no padrão. Então, em 2013, de fato, importa, além da expressão numérica. Temos também uma distinção importante, temos de número de participantes. Né? A gente não está trazendo esse dado, porque é muito difícil lidar com o dado, número de participantes, tal qual aparece no jornal. A gente precisa arranjar um jeito de construir uma maneira de apresentar. Aqui é a quantidade de protestos convocados, não em termos de número de participantes. Quando a gente põe número de participantes, 2013 e 2016, principalmente, explodem como os 2 momentos, os 2 mais importantes picos de mobilização na história brasileira. A gente testou uma relação, também já foi dito na mesa anterior, entre protestos e crise econômica. Um pouco a ideia era pensar se haveria uma relação direta entre essas coisas. Dá para usar aqui. Papel. Aponto ali? Pronto. Opa. Nossa, acho que é mais fácil você ver. Lá, não, isso. Não, antes. Protesto e crise econômica. Foi bem interessante trabalhar com esses dados. O que a gente percebe aqui é que há uma curva ascendente dos protestos, né, no primeiro ali. O primeiro é a ideia da desocupação, né, a taxa de desocupação. A barra é o número de protestos e a linha é o número de desempregados. O que a gente percebe? Os protestos explodem no momento de baixo índice de desemprego, né? Baixo índice de desocupação. Ou seja, não há uma coincidência entre a curva dos protestos e aqui é o PIB também. Né? A gente vê que tem uma pequena oscilação ali em 2012, mas em 2012 estamos longe de dizer, como disse mesmo o Marcos Nobre, longe de dizer que a gente estava num processo de crise econômica. Então, o que a gente percebe aqui é que a curva ascendente dos protestos, ele não coincide com a curva da crise econômica. Né? Não tem uma relação que se possa estabelecer direta entre as duas coisas. A gente foi testar também se havia alguma relação entre protestos e aprovação do governo, que aí é o próximo slide, por favor. Que também é uma coisa bastante interessante. Aqui eu não consegui sobrepor os dois, precisava de alguém melhor, assim, essa coisa. Então ficou os dois separadinhos. E aqui é o enigma de 2013, que é algo absolutamente fascinante, já foi dito, né? Os protestos, você não tinha uma insatisfação com o governo que levou as pessoas à rua, pelo menos não captada pelas pesquisas de opinião.
O que você tem é depois uma insatisfação gerada pelos protestos, essa sim captada pela pesquisa de opinião. Então o enigma de 2013 fica ainda mais evidente, né, quando a gente percebe ali o pico dos protestos com um pico de aprovação. A Dilma atingia, em março de 2013, 65% das pessoas consideravam o governo Dilma como ótimo ou bom. No final de junho, esse índice cai para menos da metade, né, ali. Faltou 3 ali, junho de 2013. Então, é algo, de fato, bastante interessante perceber que também não tem aqui uma relação direta. Isso só para dizer, de fato, junho é um enigma. Não é para dizer mais nada que isso. Mas só para explicitar um pouco, a gente já sabe, mas acho que vale a pena a gente pensar. E, claro, e também perceber o evidente impacto dos protestos sobre o regime lulista. Né? Acho que já foi dito isso também na parte anterior aqui. Fica bastante claro. Junho abre, de fato, um cenário de crise política. A outra pergunta que a gente colocou, essa vou me deter um pouquinho mais, é quem foi para a rua para protestar? Né? Qual é a base social que foi mobilizada nos protestos? Pode passar, por favor. E aí também os dados são bastante interessantes. Aqui, de novo, não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas com o número de vezes que determinada organização, né, o base social, foi convocada para ir para a rua. Tá? Por exemplo, número de organizações. Se a CUT chama um protesto, ela entra ali como trabalhadores, protestos de trabalhadores, certo? Tá? Então não é a quantidade, não é o número de pessoas, mas a quantidade de vezes em que essa base social, essas pessoas foram para as ruas. Nas primeiras posições, o que a gente tem aí de 2011 a 2016, então? A gente tem nas primeiras posições bases sociais com longa tradição de luta no Brasil. Trabalhadores, organizações e movimentos populares e estudantes. Juntas, elas representam 52% das organizações presentes nos protestos. Acho que isso também é muito importante, porque se tem novidades nos padrões de mobilização social no Brasil, há também muita continuidade. Né? Então, essa capilaridade social, essa capacidade de produção dos protestos construída pela esquerda brasileira, ela se expressou ainda muito fortemente nesse período que a gente está analisando. Claro, o que a gente viu também é que, embora trabalhadores, movimentos populares, e aqui movimentos populares e organizações populares, eu estou colocando aqui, por exemplo, MST, MTST, estão todos nesse segundo aí. Joia, obrigada. Embora elas tenham convocado mais, elas perderam capacidade de recrutamento. Né? A gente não trouxe aqui o dado quantitativo, mas quando a gente olha o número de participantes desses protestos, é sempre mais baixo do que o que a gente vai ver já já. De certa forma, né, não foram capazes, não conseguiram falar à sociedade de uma maneira mais geral. Depois eu posso entrar um pouco, tem uma relação muito interessante entre o MST e o MTST em organizações populares, mas se sobrar tempo no debate, eu entro nesse detalhe. No caso dos estudantes, há também inovações e continuidades. A gente teve protestos convocados por organizações estudantis de representação tradicional, como a UNE, mas também a gente teve algo que o Jonas vai falar já já, que são as ocupações secundaristas. Então, a gente tem, né, dentro de cada uma dessas coisas, a gente tem interessantes padrões de continuidade e ruptura. Na sequência, aparecem as inovações desse período, que são, estou chamando aqui de movimentos anticorrupção, movimentos entre aspas, eu não acho que são movimentos, mas para a economia de procedimentos, chamando de movimentos anticorrupção, aqui o MBL, o Vem Pra Rua, o Revoltados Online, só para ficar mais fácil. Né? Então, eles estão aqui na 4ª posição. E, na sequência, o que a gente está chamando de coletivos. Né? Então, por exemplo, ciclistas, um conjunto de coletivos, que depois a gente pode também dizer que termo é esse, eles se apresentam assim, o jornal capta assim, estamos trabalhando como coletivo. O que é interessante no caso dessas duas organizações, tanto do movimento anticorrupção quanto dos coletivos? Embora eles sejam estatisticamente pouco relevantes, foram essas organizações que exerceram protagonismo nas ruas no que se refere à sua capacidade de recrutar pessoas. Não à toa foram também as organizações que mobilizaram mais diretamente as redes sociais. Então, acho que também isso nos diz algo sobre esse período. Né? Os protestos que mais levaram pessoas às ruas, por exemplo, foi do MPL, por exemplo, foi do MBL, e estão dentro dessa categoria. Por fim, eu destaco aqui a presença das mulheres, e do LGBT está ali junto, mas, na verdade, 90% são organizações de mulheres, né, e a Primavera Feminista está aqui representada. Tenho a impressão que, quando a gente for olhar o banco antes de 2010, não vai aparecer dessa maneira, minha expectativa, porque o legal é comparar, a gente não tem padrão de comparação ainda,
vai ser bom quando a gente chegar em 2003 e conseguir ver como é que isso se expressa antes, né? E também os indígenas que fizeram uma forte mobilização nesse período. Pode passar. Aqui eu vou mais rápido. As principais reivindicações do período. Aqui também é interessante a gente perceber que foram 3 grandes temas que levaram as pessoas às ruas nesse período. Primeiro, governo e sistema político, e aqui está basicamente 80% diz respeito à corrupção, mas aí também não é a corrupção só em relação ao governo aos governos petistas. Quando a gente pega os jornais em 2011, 2016 e 2013, o debate da corrupção estava bastante presente, mas ele era mais disseminado. Era o Sérgio Cabral, era contra os congressistas, era o prefeito não sei da onde. Havia uma agenda muito forte em torno da corrupção, mas ela era uma agenda mais difusa, no sentido que ela pegava todo o espectro. Foi a partir de 2014 que o jornal começa a se referir, né, nos protestos, à corrupção do PT. Né, a partir da eleição do Aécio, quando convoca todo mundo para a rua. A eleição foi um ponto muito importante. Bem, na sequência a gente tem salário e condições de trabalho, acho que mostra, né, como é que a questão dos conflitos entre capital e trabalho estão no centro ainda dessa agenda. E depois as condições de vida na cidade, transporte e moradia. Juntos, governo e sistema político, salário e condições de trabalho, transporte, moradia e política urbana representam 60% dos protestos nesse período. 60% das demandas, né, apresentadas nos protestos nesse período. O que nos diz muito sobre a natureza dessa crise. Né, acho que é muito interessante. É uma crise do sistema político, é uma precarização das condições de trabalho e também uma precarização das condições de vida nas cidades. Eu acho que isso também nos diz muito sobre o que é junho. Em relação a junho de 2013, especificamente, é a primeira vez que os protestos anticorrupção ocupam o primeiro lugar por ano. Quando a gente faz uma análise por ano, é a primeira vez que a demanda mais importante nos protestos é a corrupção. Isso acontece em 2013. Bem, eu não vou passar por todas essas demandas, só quero lembrar, no caso de salários e condições de trabalho, tem continuidade na medida que a gente teve em 2012 um forte ciclo de greves, principalmente junto ao funcionalismo público, com mais de 30 categorias em greve, greves que atingiram as federais, 41 das 59 instituições paralisaram as atividades. E a gente teve também greves que envolveram os trabalhadores da construção civil, com destaque para os trabalhadores das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, e dos operários da construção da Copa do Mundo. A gente teve também as greves dos garis no Rio de Janeiro. Aqui também há continuidades e rupturas, porque o que se destaca são o que se chamam aqui das greves selvagens, realizadas fora das organizações sindicais. Aqui também, um pouco para mostrar, tem coisa, a novidade, continuidades e rupturas entre 2011 e 2016, se apresentando nos padrões de protesto nesse período. As reivindicações da moradia e transporte, obviamente, aparecem com muita força, e é interessante perceber, nesse período, como os protestos contra a Copa do Mundo alimentaram e foram alimentadas pela luta em torno da moradia. Também isso fica muito claro, não vou me deter aqui, mas fica muito claro. Só para terminar esse item, que só chama atenção para o Justiça e Direitos Humanos, que engloba 7%, é a quarta demanda mais presente no nosso banco. O que aparece aqui? Engloba demandas por esclarecimento de crimes, sejam cometidos pelo Estado ou por particulares. Na maioria das vezes, envolvem queixas dos moradores de comunidades pobres contra abordagens violentas da polícia, morte de moradores por policial, investigação de chacina. Aqui é muito interessante que na nossa ideia, depois abrir mais essas categorias, porque a gente acha que a questão racial aparece com força aqui. Né? Porque, no geral, é isso. A gente não esperava encontrar, porque, no geral, são protestos muito pequenos, nas comunidades, não vão para o asfalto, mas é isso, comunidade protesta contra a morte de criança. É nesse tipo de notícia que aparece. Eu acho que aqui tem um elemento muito interessante. Claro, a campanha do Amarildo está aqui, né, no texto a gente trabalha isso, e, enfim, por fim. Vou seguir chamando a atenção para gênero, igualdade e diversidade. Quantos minutos, Marcelo? Ah, está ótimo. Muita diversidade nesse item. Aqui, muito fortemente, aqui é muito interessante perceber que até 2013 você tem uma pauta ofensiva, tanto no movimento de mulheres quanto no movimento LGBT, né, no sentido de construir, provocar, demandar direitos novos, afirmar direito ao aborto, etc. E depois de 2013 a pauta é defensiva, que é impedir
o retrocesso a partir das políticas públicas propostas no Congresso Nacional, revisão de direitos, enfim. É muito interessante. A questão de gênero, né, com a Marcha das Margaridas, Marcha das Vadias, Marcha das Mulheres Negras, Marcha Mundial das Mulheres, acho que expressa muito também essa pluralidade do feminismo brasileiro que chama muita atenção nesse período no nosso banco. Meio ambiente e desenvolvimento, acho que chama ali atenção para os conflitos em torno, principalmente nesse período, da construção do Rio São Francisco e a aprovação do novo Código Florestal. Por fim, pode passar só mais uma tabela, já vou para a conclusão. A questão das como fizeram reivindicações, aqui também temos continuidades e rupturas. Seguimos com a principal forma de fazer reivindicação no Brasil, são as manifestações e os atos. Depois as greves, aí também diz que as novidades são as greves por fora do sindicato, e as ocupações, que também são formas de luta muito comuns dos movimentos populares no Brasil, tanto no movimento rural quanto urbano. Mas uma novidade nas ocupações, que aparece com força nesse período, são as ocupações de espaço público promovidas por coletivos. Isso aparece bastante, acho que mereceria um estudo próprio. Muito bem, o que a gente tira disso, que eu passei aqui meio que voando? O que isso nos mostra, né? Em relação aos padrões. Primeiro, o que a gente está vendo nesses padrões de protesto? O que isso diz sobre a democracia? Em primeiro lugar, eu acho que a gente percebe essa grande polifonia de atores, organizações, demandas e formas de luta. Né? Isso não está só em junho, está em todo esse período. Né? Junho foi a explosão dessa polifonia nas ruas, mas não foi sua causa. E aí a gente percebe, eu acho que uma combinação, quando a gente olha, tem uma combinação de lógicas contraditórias, que tem a ver com uma polarização política partidária, PT, anti-PT, combinada com uma profunda heterogeneização dos protestos na base da sociedade. Então, a gente tem um processo de polarização política combinado com um processo de heterogeneização social. Os protestos apontam para isso, eu acho que isso tem implicações interessantes para a gente pensar o que isso significa em relação à democracia brasileira hoje. Acho que um elemento, né, que eu acho que aparece muito fortemente, a gente tem essa combinação entre polarização política de um lado e heterogeneização social de outro, de certa forma reforça a perspectiva que o Marcos Nobre apresentava de manhã, que eu acho que é conseguir compreender, de manhã, na mesa anterior, parece que tem tanto tempo, na mesa anterior, que se nós temos, de fato, como diria a Luciana, processos de desdemocratização em curso, e a polarização aponta para isso, nós temos uma crise da democracia, que um processo de desdemocratização que se evidencia quando Aécio Neves diz que ele não aceita o resultado das eleições, né, ele abre esse processo, e a polarização política nos leva ao golpe, à fragilização de nossas instituições, numa retroalimentação da Lava Jato, dos protestos, enfim, não vou entrar nisso. Isso aponta, né, para aquele cenário que a Luciana Balestrini mostrava antes. Quando a gente olha para os processos de heterogeneização social, a gente vê uma outra história, mas é a mesma história, eles estão convivendo no mesmo cenário, mas aponta para o fortalecimento dos atores sociais. Né, eu também acho que não temos só processos de desdemocratização em curso, nós temos processos de fortalecimento de atores, interesses, demandas, que tem a ver com o processo de construção da democracia brasileira ao longo das últimas 33 décadas, né? Mas tem a ver também com os governos petistas, né? E os processos de reconhecimento em curso. Claro que esses processos são muito contraditórios, por exemplo, quando a gente pega a questão racial, isso fica muito evidente, né? Um genocídio da população negra, que acompanha as cotas para as universidades e acompanha 50 mil mulheres negras em 2015, na primeira marcha das mulheres negras no Brasil. Né? Então, é isso que eu estou querendo um pouco colocar aqui. Eu acho que tem um risco de, no retrovisor do golpe, a gente só encontrar os processos de desdemocratização. Acho que tem muito mais em curso. E essa combinação se cruzam na democracia brasileira esses processos de polarização política e de heterogeneização social. Acho que isso está se apresentando de uma forma muito interessante nessa eleição. A gente pode falar sobre isso depois. Eu acho que isso se expressa de um jeito muito interessante. E eu acho também que evidencia um encontro aí de temporalidades, de processos com temporalidades distintas. Eu acho que a gente está assistindo, e nesse também concordo com o Nobre, o encerramento de um ciclo da democracia brasileira aberto em 85. Acho que os padrões de protesto, a gente pode depois discutir isso melhor,
apontam muito para esse encerramento. A gente tem um encerramento de um ciclo da democracia brasileira, a abertura de um novo ciclo de contornos ainda muito pouco claros, mas uma coisa é certa, nada será como antes. Lula pode sair da prisão, Lula pode ser eleito, mesmo embora isso não vá acontecer, mas isso pode acontecer, não vai acontecer, mas mesmo que acontecesse, nada será como antes, porque a perspectiva é que nós fechamos de fato, encerramos um ciclo da democracia brasileira. E o outro processo de mais curto prazo é a crise de um projeto de esquerda no poder. Temos claramente que nós vivemos, a partir de 2015, com o antipetismo, a crise política expressa ali no primeiro item, expressa essa crise profunda do projeto das esquerdas brasileiras, da esquerda brasileira, aí personificado ou aglutinado em torno do PT. Ainda é pouco claro como é que essas duas crises se interconectam, a crise da esquerda e a crise da democracia brasileira, mas elas se encontram nesse período de 2011 e 2016. Eu acho que entender os mecanismos que aproximaram esses dois processos pode ser analiticamente relevante. Por fim, e aí termino, 25, ótimo. Eu fiquei muito impactada logo depois do golpe. Foi em outubro de 2016, no Mampox. Todo mundo muito perplexo, porque a gente achou que aquilo ali não ia acontecer. E aí o Gabriel Con faz uma fala lá na Mampox, que foi muito significativa, me marcou muitíssimo. Porque estava todo mundo muito deprimido e tal. Eu acho que ele olhava assim e falava, não, todo mundo tão jovem, preciso falar alguma coisa. Porque assim, nós não vamos fazer o quê da vida? Dá para ver o desespero nele, E ele terminou falando uma coisa que me marcou muito. Ele disse que no social não existe terra arrasada. Que tudo que se planta, tudo que se constrói, floresce. Então, que a luta pela democracia, a luta por direitos, a luta por cidadania, a luta por reconhecimento, essas coisas não foram devastadas pelo golpe, não sobrou mais nada. Porque ele dizia, o grande desafio para nós, cientistas sociais, é percebermos as novas formas que essas coisas vão assumir. Elas não vão assumir as mesmas formas. Elas vão vir de outro jeito. E aí precisa estar com um radar sociológico muito bem calibrado para perceber um pouco essas emergências, porque elas vão aparecer com muita cacofonia ainda. Isso, de certa forma, me faz lembrar o desafio que o Eder Sader enfrentou lá no momento também de crise da democracia brasileira, não só nomeando os novos atores em cena, mas oferecendo para esses atores uma narrativa. A impressão que eu tenho é que falta uma narrativa para essa emergência, porque é isso, a Marielle apareceu, a Marielle morreu, foi assassinada, sim. E aí, pela primeira vez, o Brasil chorou um corpo negro, na rua, com a potência que teve. Isso deixa, isso expressa coisas. Então, acho que falta construir uma narrativa. Acho que a gente está construindo uma narrativa para os processos de desdemocratização, olhando para o retrovisor do golpe, mas estamos sendo pouco capazes de construir uma narrativa para aquilo também que tem a ver com o adensamento da sociedade brasileira. O alto número de mulheres negras, trans, se candidatando a cargos eletivos. A passagem que parece estar havendo de uma crítica radical à institucionalidade política, que apareceu em 2013, para um esforço hoje muito pungente é muito, estou muito otimista, mas um esforço importante de reinvenção das instituições, com a coisa dos mandatos coletivos. Tem processos de inovação em curso. Acho que a gente está... E aí, de novo, acho que é importante reconhecer isso, captar essas emergências e sermos capazes, como cientistas sociais, de construir uma narrativa para aprender e para lançar luz sobre essas emergências. É isso. Obrigada. Bom, então, passamos a palavra para a Bianca. Agradeço. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas, agradecer o convite, então, pela participação nesse evento. Eu vou apresentar os dados da minha tese, que eu defendi agora numa situação bem mais confortável que a banca de arguição, Então, eu fui estudar... a partir de 2009, eu estudei um pouco de organizações de movimentos sociais, principalmente uma organização chamada Levante Popular da Juventude, e a partir disso comecei a construir dados sobre
processos de engajamento, né? Como que as pessoas elas se envolvem em organizações de movimentos sociais, etc. O contexto de julho, pode passar para mim, por favor? De junho de 2013 é no momento então que eu começo o meu processo de doutorado, iniciando, né, esse percurso. E essas manifestações elas trazem à tona uma população imensa que a gente não sabia de onde vinha, né? Uma mudança assim muito forte nas ruas, que quem acompanhava e já estava acompanhando como que se davam as manifestações, né? Os repertórios que os atores e os movimentos imprimiam para esses protestos, via aqui em Porto Alegre, pelo menos a gente via essa disputa acontecendo na rua, né? A disputa de trajeto, a disputa se vai ter carro de som, se não vai ter, se pode bandeira de partido, se não pode. E uma população que pela primeira vez vai para as ruas se manifestar. Então, um pouco da minha curiosidade, a partir disso, veio de entender quem eram essas pessoas e trabalhar um pouco com a questão das redes sociais, né, das plataformas de mídias sociais. Esses contextos, pode passar, por favor? Das manifestações globais, elas trouxeram um olhar muito forte para o papel do Twitter e do Facebook nessa organização das manifestações. Então, um dos conceitos que eu comecei a trabalhar foi com a ideia da ação conectiva, que é do Bennett, da Sergebert, tentando pensar, bom, será que existe uma relação? Será que esse conceito eles tem a ver, o que muda, né, em relação ao processo de engajamento? O principal argumento desses autores é de que existia uma perda da centralidade das organizações na organização dessas manifestações e uma perda também de uma identificação. A identidade coletiva ela passava a não ser tão importante para essas novas mobilizações. Então, eu fui um pouco trabalhando a partir disso. Pode passar, por favor? E, mais ou menos, a minha questão de pesquisa era essa. Quais são as características, então, e as mudanças qualitativas nas formas de exercício do ativismo contemporâneo a partir da mediação de plataformas de mídias sociais? Porque, bom, se alguma coisa tinha mudado, a gente não conseguia entender bem quem estava naquela rua, eu queria tentar identificar alguns mecanismos. E aí, para isso, eu constituí uma pesquisa que ela foi olhar as publicações no Facebook de algumas pessoas. Eu trabalhei com 24 indivíduos, desde jovens de 16 anos até aposentados de 65 anos. Eu constituí 5 grupos focais. Trabalhei numa entrevista pensando um pouco quais eram os sentidos dessa participação e das publicações para esses indivíduos, porque eu também coletei essas informações porque eles se identificavam como ativistas políticos, né? Partia deles essa identificação. Pode passar para mim, por favor? E aí eu fui construindo, então, um conceito e pensando algumas dimensões dessa nova interação, né? Então, partindo do conceito de ativismo, pensando que é a identificação com uma causa, que é o esforço para modificar o status quo, é a utilização de métodos não convencionais, mas também conjugando uma literatura que trabalha a questão dos públicos em rede, ou seja, de como a própria dinâmica de interação dentro do Facebook ou do Twitter ela tem características próprias e ela vai exigir comportamentos e moldar certas interações a partir daquilo que os autores chamam das affordances, né? Então, pensando que, bom, no Facebook a gente tem uma representação de si, a gente tem determinadas performances de conexão, por exemplo, o quanto de publicação que a gente faz, aquilo que a gente compartilha ou não, se a gente comenta ou não comenta, como é que a gente se relaciona com essa lista de amigos que a gente tem. E que também existe dentro desse ambiente um certo borramento entre o público e o privado, aquilo que a gente viu em algumas situações exemplares, como, por exemplo, o caso da professora da PUC, que publicou a foto de um senhor no aeroporto questionando se aquilo, né, porque ele estava de bermuda, ela fez uma brincadeira do tipo se era aeroporto ou rodoviária, e aquilo teve uma repercussão muito forte na vida dela, né? Então, um pouco pensando que o público do Facebook, se a gente
performatiza para públicos em locais específicos. No Facebook está todo mundo reunido, a família, os nossos colegas de trabalho, os nossos alunos, etc. Né? E que a gente, quando publica algo, a gente publica pensando nessa audiência invisível. A gente imagina um público para o qual a gente está publicando. A gente pode ter um retorno de outros públicos, mas a gente tem em mente quem vai ler essa mensagem. E aí também trabalhando com o Trerê e com o Gerbado Paolo, que eles também fazem todo um questionamento dessa ideia de que a identidade coletiva não importa mais nesses protestos, né? Para eles importa sim, e eles trabalham a partir da definição de 3 mecanismos, então, para entender como é que a identidade coletiva ela se apresenta nessas novas manifestações. A ideia de uma construção de fronteiras, uma conexão a um patrimônio de protestos e a construção e manutenção de redes de confiança e solidariedade. Então, com base nesse arcabouço teórico, pode passar, por favor, eu fui definindo um pouco o que seria esse ativismo. Né? Aqui eu coloco o ativismo contemporâneo, mediado tecnologicamente. Ele é caracterizado pela identificação e promoção de ações que visam mobilizar e difundir uma ou mais causas via performances de conexão, sem intermediação de organizações de movimentos sociais, em plataformas de mídias sociais. Os ativistas eles mobilizam diversos recursos para a definição de fronteiras e, em maior ou menor grau, construírem e acionarem redes de confiança e solidariedade quando necessário. Em alguma medida, eles conectam a sua trajetória a uma herança ativista e se vinculam ao patrimônio de protestos. Então, a partir disso, pode passar, por favor? Eu trabalhei com essa estratégia do espessamento de dados, né? Ou seja, eu fiz uma coleta manual, foram no total 8.250 posts dessas 24 pessoas ao longo de 4 meses, e desses 8.225 eu analisei 4.893 postagens. Né? Foi uma coleta diária, durante 4 meses, observando o que essas pessoas elas publicavam. E, a partir disso, eu construí um banco de dados que tinha desde informações mais quantitativas, do tipo quantas pessoas curtiram, quantas comentaram, quantos compartilhamentos tinham essas publicações, até informações mais qualitativas no sentido de que tipo de comentários eram feitos, qual era o tipo de publicação, de onde vinha essa publicação, se ela era uma publicação própria, se era um compartilhamento, de que fonte era esse compartilhamento, e assim por diante. E eu fiz uma análise de conteúdo, então, pensando em algumas categorias. Pode passar, por favor? Tentando ver se essas postagens elas eram próprias ou não, ou se elas se vinculavam a um assunto mais pessoal, político, etc. E eu identifiquei, a partir dessa análise de palavras-chave, 3 grupos. O primeiro grupo ele tem essa palavra aniversário como central, porque, na verdade, mostra que essas pessoas elas mais receberam mensagens do que elas publicaram. E essas mensagens recebidas tinham a ver com a data de aniversário delas. Então, eram felicitações pela passagem do aniversário. Né? Então, elas se mostram que elas não são pessoas tão ativas, pelo menos na sua linha de publicação diária. Né? Elas mais recebem, e recebem publicações específicas por uma data do que tem uma interação na rede. O próximo, por favor. Esse segundo grupo, ele é um grupo bem mais diverso. Então, ele tem como palavra central essa ideia de comportamento pessoal, mas a gente já vê que palavras vinculadas aos protestos elas estão associadas, como a terceira imagem, tem feminismo, tem política. Então, também são pessoas que têm uma publicação de diversos conteúdos, né? São conteúdos tanto pessoais, como questões mais sobre comportamento mesmo, mas já tem uma atuação forte em termos de política. Pode passar? E esse é o terceiro grupo, então, que centra a sua produção no Facebook em publicizar questões vinculadas a políticas. Né? Aqui, por exemplo, o grupo dos aposentados, as pessoas aposentadas, elas estavam mais nesse grupo. E grupos também, e pessoas que têm vinculações com a questão, são professores,
ou participam de alguma a categoria que estava em atividade naquele momento. Por exemplo, uma estudante que participou das ocupações, ela está nesse grupo, né? Porque durante esse período estava acontecendo ocupação aqui, então ela centrou toda a atuação dela política no Facebook, era uma atuação bem política. Pode passar, por favor? A partir dessas análises, então, o que a gente conseguiu foi identificar mais ou menos essas características e essas mudanças nessa forma de exercício do ativismo contemporâneo. Então, existe uma separação entre organização e mobilização. A amostra, por mais que ela exigisse que essas pessoas não tivessem vínculo com organizações, a análise dos dados mostrou que elas também, além de não terem vínculo formal com nenhuma organização, elas raramente se referiam ou publicavam alguma coisa de organizações, como, por exemplo, página do MST, publicação do MTST. Não tinham quase um desconhecimento também em relação a essas organizações de movimento social, mostrando um pouco que existe esse descolamento entre esse pertencimento organizativo e que isso vai gerando, de certa forma, uma certa mudança nos scripts de protestos. Então, nos grupos focais, por exemplo, uma das minhas entrevistadas, ela dizia: eu vejo um protesto, eu vejo a chamada dos eventos de protesto, e se eu estiver de acordo, eu colo nesse evento, eu vou lá naquele momento, mas não se envolve com aquela preparação, como quando a gente observa outras organizações de movimentos sociais, toda a preparação que é a mobilização e a efetividade da manifestação, né? A segunda característica diz respeito, então, à identificação e promoção de causas, que vai assumindo essa centralidade... eu troquei. Vai assumindo essa centralidade do ativismo. Então, o que a gente também identificou é que a maioria das causas elas tinham a ver mais com aquilo que vai chamar da política do estilo de vida. Então, o feminismo, né, a temática do feminismo foi um destaque entre as entrevistadas, mas também a defesa ambiental, a questão do vegetarianismo, né, veganismo, também foi uma causa importante, analisado em termos de que tipo de causa essas pessoas elas se vinculariam. A partir de mais ou menos 2014, a gente começa a observar, porque com essas pessoas eu fiz, além desses 4 meses que eu coletei de dados de 2016, eu fiz também uma análise buscando publicações mais antigas de alguns perfis. Então, de alguns perfis, a gente consegue identificar que há uma mudança, ou seja, a temática da política no Facebook ela começa a aparecer a partir de 2014. 2013, eles passam completamente despercebidos, alguns, né? Não publicam nada, não se envolvem com nada, mas a partir de 2014, principalmente a partir da eleição, começa então a haver uma certa constância de publicações políticas nesse caso. A terceira característica, então, é a ideia da publicização das causas, defendida como ato, ao mesmo tempo pessoal, ou seja, uma definição de quem eu sou, e político, um posicionamento num campo de conflitos. Nesse sentido, o que eu fiz foi tentar identificar como que essas performances de conexão elas iam se mostrando. Por exemplo, a definição de quem eram os inimigos, quais era o estabelecimento das fronteiras a partir dessas publicações. As estratégias de publicação em termos daquilo que era colocado. Por exemplo, se um sujeito tinha um dos meus entrevistados, ele publicou em 4 meses 1.500 posts, mas ele tinha uma adesão, né, uma interação muito baixa em relação àquela rede de amigo deles. Então, eu fui um pouco vendo isso. Pode passar, por favor. A última causa, né, tem a ver também com essa ideia da definição de um nós, que ele faz menos sentido como um grupo e mais como um somatório de indivíduos. E aí, a partir disso, eu tentei mais ou menos colocar isso pensando, bom, existem pessoas que têm uma baixa intensidade de publicações,
e uma alta intensidade de publicações, e uma ação, se ela é pontual ou continuada, ou seja, se ela foi específica de um momento, ou se ela vem ao longo dos anos acontecendo no Facebook. E aí eu mais ou menos cheguei a esses 4 tipos, né? O ativismo como a expressão de uma opinião de forma pública. Pode passar, por favor. Então, aqui é um exemplo. Ele participou das entrevistas, se declara um ativista político, tem uma baixa publicação, mas em alguns momentos ele, sempre que ele vai fazer o seu posicionamento político, não é a partir de compartilhamentos de notícia, nada disso. É a sua postura, a sua posição em relação àquilo que está acontecendo no momento. Pode passar o próximo. O ativismo estimulado pela conjuntura. Pode passar, por favor. Então, é esse tipo de postagem que começa a se posicionar e começa a se mostrar como, bom, agora é o momento de se assumir, a gente tem que tomar partido. E onde é que vai se tomar partido? É no Facebook. Então, essas pessoas elas não participam de nenhum tipo de manifestação, não estão vinculadas a nenhum comitê, nada disso, mas elas passam a, diariamente, quase, demonstrar o seu posicionamento político, principalmente em relação a essa polarização do impeachment que o impeachment trouxe, né? Pode passar o próximo. Esse é outro exemplo, é um dos sujeitos que eu comentei. Ele não tinha, eu analisei a timeline dele desde 2010, e ele começa a ter publicações políticas em 2014, e o primeiro post que ele que tem um teor político é o compartilhamento de uma notícia que o Diogo Mainardi, uma coluna do Diogo Mainardi, coloca dizendo que se as pessoas não tomarem posição, o Brasil vai virar uma Venezuela. E aí, a partir dessa publicação, ele começa a tomar partido, né? Que é uma foto que ele fez nesse dia, dizendo que quem protesta de verdade é no domingo, né? O trabalhador que protesta tem que protestar no domingo. Pode passar. Essa aqui é um dos casos que mais chama atenção, é um ativismo público limitado por restrições pessoais. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de publicação aparente na timeline dela, mas no grupo tipo focal ela mostrou que ela organiza, junto com outras mulheres, toda uma rede de solidariedade em relação à questão LGBT, por exemplo, que acolhe denúncias, que faz toda uma movimentação, mas, pode passar, por favor, por razões pessoais, ela não se expõe. E ela deixa bem claro na entrevista que no Facebook ela não se expõe. No Twitter, ela tem todo um ativismo e ela é convidada para vários eventos e tudo mais, mas ela nunca confirma, nunca deixa nada claro no Facebook, porque tem a família dela ali. E no Twitter já é uma outra situação, ela tem uma performance muito mais ativista. Pode passar, por favor. E, por último, esse ativismo como ato pessoal e político, né, que implica na definição de quem eu sou. Pode passar? Então, aqui, essa ideia, né, de resgatar um patrimônio de protestos. Então, ela coloca, ela é uma pessoa que é defensora da causa animal, contra, né, antiespecista. Então, ela faz uma publicação de uma foto antiga e coloca que ela está protestando desde 2002. É uma criança, né, na foto. Mas ela traz tenta demarcar sempre, ao longo das suas publicações, esse tipo de vinculação. Pode passar a próxima? E aqui também, uma outra pessoa que ela tem toda uma organização, inclusive dá cursos, né, trabalha com essa temática, é reconhecida, chamada para mesas, não tem vinculação nenhuma com o movimento feminista, mas ao tempo inteiro está organizando dentro do Facebook essa militância, esse ativismo a partir dessa causa, né? Então, aqui, mais ou menos, foram essa tipologia que eu tentei esboçar, né? Um trabalho bem inicial, mas na tentativa de mostrar como que esse ativismo do Facebook, que por muito tempo ainda é identificado como um ativismo de sofá, o ativismo preguiçoso, ele tem significados e tem mudanças específicas em relação a essa mediação que as organizações, a centralidade, né, que as organizações elas tinham nas manifestações, e que hoje, aquilo que o Diane falava de que, bom, movimentos sociais eles são como uma rede de indivíduos, grupos, associações, organizações que buscam, né, interagir de modo informal
por essas metas e objetivos comuns, talvez as plataformas de mídia social elas deram mais visibilidade para esses indivíduos que não estavam vinculados a essas organizações. E isso a gente conseguiu ver de uma maneira muito forte em 2013, a partir disso, né? Essas pessoas que vão se organizando, que estão participando de protestos ou militando, mas sem essa vinculação, sem esse pertencimento. Era isso, obrigada. Bom, então passamos à nossa terceira fala. Jonas. Boa noite a todas e a todos. Queria começar agradecendo o Marcelo, o Ricardo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de dividir essa mesa com a Luciana e com a Bianca. Bom, eu queria começar fazendo assim 2 proposições bem simples, que são: junho de 2013 não começou em junho de 2013 e junho de 2013 não acabou em junho de 2013. E aí o que eu quero tentar fazer é justamente demonstrar essas 2 frases. E, claro, eu vou apresentar aqui um recorte muito específico dos desdobramentos de 2013, e o meu recorte vão ser as conexões concretas entre as revoltas de 2013 e as ocupações secundaristas em 2015 e 2016. Esse é um recorte possível dentre vários outros, né? Poderia ter escolhido um recorte das conexões entre o feminismo em 2013 e o feminismo em 2015, por exemplo. Mas, enfim, eu vou tomar essa liberdade de fazer esse recorte específico, mesmo porque acho que a minha leitura é um pouco o que está mais difundido, na verdade, né, fazendo uma discordância com a mesa anterior, são as interpretações que conectam as revoltas de 2013 com o golpe de 2016. Eu percebo isso como muito mais difundido, então eu vou tentar aqui apresentar um outro lado que, claro, é parcial, eu não estou dando conta da totalidade do processo. Mesmo assim, eu acho importante dizer que, em termos teóricos ou conceituais, um conceito que vai ser importante para a minha fala é o conceito de ciclo de protestos, que já foi bastante mencionado, e que eu tenho um pouco a impressão de que é um conceito organizador da discussão. A enorme maioria dos analistas de movimentos sociais no Brasil faz essa caracterização de junho de 2013, sendo que, na verdade, está um pouco em aberto o que exatamente isso significa, né? Eu vou aqui defender uma tese específica de que, quando eu falo em ciclo de protestos, eu estou me referindo a um ciclo entre 2013 e 2016. Isso também está em aberto no seguinte sentido: acho que a gente precisa de alguma distância histórica para conseguir dizer quando que o ciclo acaba. Acho que os dados aqui quantitativos que a Luciana trouxe demonstram, embora não vá para 17 e 18, mas demonstram que a intensidade do conflito na sociedade entre 2013 e 2016 é gritante, né? Atualmente eu vejo da seguinte forma, né? Acho que tem episódios, epílogos desse ciclo de protestos na greve geral de um dia, em abril de 2017, na greve de caminhoneiros de 2018. Mas, enfim, acho que a gente pode aqui, no caso específico do recorte das ocupações secundaristas, acho que isso se sustenta dizer que o ciclo de protestos no Brasil vai de 2013 a 2016. Acho que é interessante, inclusive, resgatar que o conceito ele é cunhado por um sociólogo chamado Sidney Terrell, e no livro dele sobre o ciclo de protestos na Itália, o objeto empírico dele é 65 a 75. E o livro dele é publicado em 89. Então, são 14 anos para poder reconstruir quando que o ciclo começou e quando que o ciclo acabou, né? Isso ainda vai demorar um tempo para a gente ter essa distância e conseguir fazer essa avaliação, e acho que necessariamente isso precisa ser um trabalho, inclusive coletivo, de investigação. De um lado, acho importante algo que já foi comentado nas falas anteriores, de que as revoltas de 2013 no Brasil estão inseridas numa onda de protestos globais, que vem desde 2011, né? E eu queria partir especificamente da contribuição do Paulo Gerbaldo, que o Marcos já mencionou, o livro que a tradução do título é A Máscara e a Bandeira, justamente pela caracterização que ele faz desse ciclo de protestos globais. E são 3 principais aspectos que ele vem chamar a atenção em termos de repertórios e práticas de organização. Em primeiro lugar,
o acampamento em praças públicas. Em segundo lugar, a realização de assembleias horizontais nessas praças ocupadas. E, em terceiro lugar, a ocupação de redes sociais corporativas, como o Facebook, como o Twitter. E é muito interessante que ele constrói esse tipo ideal do movimento das praças em contraposição aos movimentos anti-globalização. Então, para cada um dessas características, ele vai fazer a comparação e mostrar como o movimento anti-globalização existe tanto continuidade quanto ruptura. E isso acho que é importante para a gente caracterizar um pouco. Eu vou defender aqui a tese, já adiantando, de que os movimentos de ocupação de escolas, de alguma forma, são mais próximos dessa forma de organização do movimento das praças do que o que aconteceu de fato nas revoltas de 2013. Porque não houve ocupação de praças públicas nas revoltas de 2013 no Brasil. Não houve assembleias horizontais de forma massiva, como aconteceu, por exemplo, no Egito, na Espanha, nos Estados Unidos. Acho que o caso excepcional é o caso de Belo Horizonte, que já foi aqui, acho que mencionado, né, assembleias populares horizontais, porém que não precisavam da ocupação de praças públicas. Isso era feito num viaduto, que não havia ocupação permanente, né? E, como última característica, a gente precisa, acho que, considerar, tem uma análise empírica sobre a dinâmica nas redes sociais em junho de 2013, que mostra como o movimento Passe Livre de São Paulo perdeu a centralidade nas redes sociais. Então, isso também tem um militante, um ativista que participou do 15M na Espanha, que faz uma crítica bastante pesada de que a esquerda brasileira é ruim de internet. Então, ele faz um pouco essa crítica de que, claro, ele está falando de esquerda, mas ele está falando também um pouco uma crítica sobre o MPL, né? O MPL perdeu a centralidade e surgiram, enfim, as páginas como o Anonymous, que, na verdade, são 400 anônimos diferentes, movimento contra a corrupção, a verdade nua e crua, o Brasil é isso, etc, etc. Bem, eu vou, então, no ponto de chegada, tentar mostrar como o movimento de ocupação de escolas é mais próximo dessa forma de organização do movimento das praças do que o que de fato aconteceu nas revoltas de 2013, e eu acho que isso tem a ver com a história do campo autonomista no Brasil. Vou tentar defender essa tese também. Como que a gente pode descrever muito rapidamente esse ciclo de protestos de 2013 a 2016? Acho que a primeira coisa a ser dita é que não começa em São Paulo. Qualquer narrativa que inicie no dia 6 de junho de 2013, com o primeiro ato centralizado do movimento Passe Livre, inclusive estando aqui em Porto Alegre, talvez seja idiota eu falar isso aqui, mas no Brasil afora e numa academia paulistanocêntrica, isso não é idiota e não é absurdo, e é preciso dizer isso, inclusive fazer aqui a propaganda do livro do rapaz ali no fundo, né, que está vendendo, sobre 2013 em Porto Alegre. Não começa também em Porto Alegre. É importante dizer também. Não só porque o que a Luciana demonstra, que em 2011 e 2012 já existia essa pressão sendo formada, mesmo se a gente for considerar protestos contra aumentos da tarifa, são crescentes em 2011, são crescentes em 2012. Em 2013, a história começa em Recife, em janeiro, e em diferentes cidades no interior de São Paulo e na Grande São Paulo. Fevereiro, março e abril, em Porto Alegre. Várias cidades, estou falando as mais intensas. Em maio, as campanhas contra o aumento da tarifa começam em Goiânia e em Natal. E aí, quando chega no comecinho de junho, são 4 campanhas simultâneas. Goiânia, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vê como, na verdade, foi se criando essa constituição dessa energia que vai desembocar no ciclo de protestos. E eu acho que a virada ali é no dia 13, de 13 para 14, a partir da repressão que acontece em São Paulo. E se cria, enfim, uma solidariedade muito grande em diferentes cidades. Enfim, para começar com a defesa do direito de manifestação, depois vai se difundindo as pautas, a questão da Copa, a questão educação, saúde, corrupção, toda essa história que a gente conhece bem. Bom,
o ciclo de protestos ele continua, né? No segundo semestre de 2013, uma coisa que é muito invisibilizada são as ocupações de poderes legislativos, assembleias legislativas e câmaras municipais. O que é um dado interessantíssimo, né? Em vários, não são todos os casos, mas em vários casos são grupos anarquistas ocupando o poder legislativo para exigir a criação de projetos de lei. Acho isso um paradoxo maravilhoso, né? Acho que 2014 é um ano que é muito pouco estudado, tanto por essa questão, essa tentativa de reorganização do campo autonomista no Não Vai Ter Copa, uma repressão pesada, uma articulação entre diferentes instâncias federal e estaduais, a questão das eleições e essa pré-história da nova direita, né? Que 2014 é um ano-chave, isso é muito interessante de se acompanhar. Uma pesquisa que eu faço questão de recomendar é da Camila Rocha. O doutorado dela, ela está fazendo uma reconstrução dos think tanks ultraliberais e como eles vão se constituindo. Em 2015, no primeiro semestre, o que acontece de mais importante são os protestos pró-impeachment. O segundo semestre é justamente um momento que o impeachment sai um pouco de cena, e acho que não é à toa que isso acontece, que tanto os secundaristas em São Paulo quanto a chamada Primavera Feminista acontecem exatamente nesse momento que o impeachment retroage. Em 2016, março, é o protesto grande que a Luciana mencionou, né? 1 milhão de pessoas na Paulista e por todo o Brasil. De março a maio de 2016, a gente vai passando um pouco das palavras de ordem, né? Primeiro fica Dilma, não vai ter golpe, mulheres contra Temer, fora Temer, fica Mink. Teve aquela palavra de ordem que caiu no esquecimento, que foi a diretas já. Eu não sei como é que foi aqui em Porto Alegre, mas em São Paulo teve ali uma virada, que é exatamente o momento que acaba o seu banco de dados, que é a virada ao finalzinho de agosto e o começo de setembro, teve ato de rua todo dia. Aqui também. E foi um momento interessantíssimo, porque a cada dia você não sabia quem estava convocando, e só indo na rua para entender o que estava exatamente acontecendo. Tinha um rapaz filiado à rede, clamando por desobediência civil e apoiando os black blocs, e aí a Folha de São Paulo ia entrevistar ele, tipo assim, quem é você, o que você está pensando, e ele apanhando nas redes sociais. Conflitos entre MTST e black blocs. Tem ali, no começo de setembro, uma passeata com quase 100 mil pessoas, e logo em seguida isso desanda, porque vira um palanque eleitoral, Haddad era um dia, tal, aí desanda, não houve consequências. Porém, logo em seguida, em outubro a dezembro de 2016, as ocupações secundaristas por todo o país, né? Bem, eu acho que é bastante evidente que em 2016 teve essa intensificação dos protestos, né? E eu queria, então, para apresentar um pouco as conexões concretas entre as revoltas de 2013 e as ocupações secundaristas, eu queria escolher 2 elementos, 2 componentes. Em primeiro lugar, a importância do campo autonomista. E, em segundo lugar, os repertórios desse campo autonomista. De um lado, o repertório da revolta popular e, em segundo lugar, o repertório, de fato, da ocupação de escolas, né? Bom, esse conceito de revolta popular eu acho tão importante quanto o ciclo de protesto, e é, de certa forma, uma categoria nativa, no sentido de que os próprios autonomistas utilizam esse conceito para entender e interpretar o que foi junho de 2013. Para quem se interessar, eu recomendo um artigo do Caio Martins, do Leonardo Cordeiro, são ex-militantes do Movimento Passa Livre de São Paulo, e eles tentam reconstruir um pouco a história do MPL, enquanto a constituição e o amadurecimento desse repertório da revolta popular. O principal aprendizado é a passagem da revolta do Buzu em Salvador para a revolta da Catraca em Florianópolis, porque o que acontece em Salvador é que a juventude do PCdoB sequestra a pauta para os seus próprios interesses, e eles, em Florianópolis, o que eles percebem? Eles precisam criar um coletivo autonomista para evitar esse sequestro. E exatamente continuar fiel à pauta concreta, que era a redução do aumento da tarifa. E isso é um processo de amadurecimento que acontece desde 2004 até 2013. Eu acho até, inclusive, interessante a gente considerar que houve uma sensibilidade dos
os movimentos passe livre, né, quem é federativo, né, de perceber que essas revoltas urbanas em torno do transporte público têm uma história secular no Brasil. Não é um raio em céu azul, não só no sentido de que houve uma construção de 2003 a 2013, mas não é um raio azul, em céu azul se a gente considerar a história dos movimentos populares no Brasil. Né? Se a gente for considerar a revolta do Vintém, ainda no século XIX, os quebra-quebras em São Paulo, paralisação dos bondes, revolta das barcas em Niterói, quebra-quebra em Salvador em 81. Então a gente tem, acho que inclusive isso é uma agenda de pesquisas de interpretar essas revoltas urbanas como uma espécie de economia moral de longa duração em torno do transporte público. Né? Isso é uma pauta que sensibiliza a população brasileira. Então, com tudo isso, eu acredito ter, de alguma forma, mostrado que junho de 2013 não começa em junho de 2013. Inclusive, eu evito falar junho. Eu tento falar revolta de 2013 justamente para descentralizar o nosso olhar e descentrizar as nossas interpretações. Bom, e o que quer dizer que junho de 2013 não acabou em junho de 2013? Uma das respostas, um dos desdobramentos, são as ocupações secundaristas. Né? Então, como eu disse, né, os dois elementos que eu queria aqui apontar como conexões concretas, né, porque eu acho que também tem muitas interpretações que se referem um pouco ao espírito de junho, o caldo de cultura, né, acho que são formas de expressão que não ajudam a gente a entender exatamente o que se passou. Né, por isso que eu apelo para essa expressão conexões concretas. Campo autonomista e os repertórios, né, da revolta popular e da ocupação de escolas. Né? Então, só para, talvez não tenha ficado claro o que significa revolta popular, né? A interpretação desses ex-militantes do MPL é justamente apontar para que o coletivo autonomista visa controlar as manifestações de rua até o ponto do descontrole. Então, é uma dialética entre controle e descontrole no seguinte sentido: como que o poder público vai recuar no aumento da tarifa? Quando ele perceber que a única forma de restaurar a ordem é recuar. Então, é justamente isso que aconteceu e eu recomendo muito para vocês, quem for assistir a Revolta do Buzu, um documentário que está no YouTube. Como eu disse, em Salvador especificamente, acabou mal, no seguinte sentido, não se atingiu a redução do aumento da tarifa, mas é muito impressionante essas manifestações diárias, uma quantidade gigantesca de pessoas andando pelas ruas de Salvador, inclusive entoando o hino nacional e falando "sou brasileiro com muito orgulho e muito amor", mostrando que essa coisa de autonomista e patriota é mais complexo do que aparenta. Então, começando pelo campo autonomista, qual é a conexão concreta entre 2013 e as ocupações secundaristas? E eu estou me referindo especificamente a São Paulo, porque, inclusive, eu participei de uma pesquisa de campo que resultou num livro chamado Escolas de Luta, eu, Antônia Malta Campos e o Márcio Moreto Ribeiro, sobre as ocupações em São Paulo. Então, eu tenho mais dados, mais elementos para falar sobre São Paulo. O coletivo autonomista que foi responsável pela tradução da cartilha Como Ocupar um Colégio, pela construção da alternativa de ocupação de escolas como uma tática de luta disponível para os secundaristas, se chama O Mal Educado. E existe uma conexão concreta entre o Movimento Passe Livre de São Paulo e o Mal Educado, tanto no sentido de que tem integrantes que circulam entre esses dois coletivos, como a origem do Mal Educado é um encontro super interessante que a gente reconstrói no livro, entre duas experiências de luta completamente diferentes, inclusive um encontro entre classes sociais completamente diferentes. Uma experiência de luta numa escola pública no extremo sul de São Paulo, no Grajaú, e uma experiência de uma articulação de grêmios de escolas particulares e de escolas técnicas, que são menos populares do que as escolas estaduais. E quem permitiu o encontro dessas duas experiências de luta foi justamente um militante do MPL. Então, a gente vê a importância da rede de sociabilidade. É uma questão realmente de sociabilidade, são amigos. Se não tivesse essa pessoa, essas experiências de classes sociais, regiões tão diferentes de São Paulo não teriam surgido. O Educado surge como um coletivo de fortalecimento de lutas nas escolas públicas. E eles traduzem essa cartilha em novembro de 2013. Essa cartilha, Como Ocupar um Colégio, foi escrita por estudantes argentinos, baseados na experiência dos estudantes chilenos
da rebelião dos pinguins de 2006 e dos protestos de 2011. E é muito interessante mostrar como também não adianta o coletivo chegar com a resposta pronta se ela não fizer sentido, se ela não tiver ressonância para os sujeitos. Então, eles traduzem a cartilha e eles passam de novembro de 2013 até setembro de 2015, em diferentes situações, tentando apresentar, pô, mas olha isso aqui, olha essa ideia, ocupar, vai ser mó legal, e não faz sentido nenhum para os secundaristas. Os secundaristas olham para aquilo e dizem, o que eu vou ocupar minha escola? Isso aqui não faz sentido nenhum. E eles fazem isso, eles fazem isso em momentos esparsos, o momento mais organizado que eles fazem isso na greve dos professores, no primeiro semestre de 2015, uma greve gigantesca, mais de 100 dias, foi completamente derrotada pelo governo Alckmin, e eles tentam vender essa ideia da ocupação de escolas como uma forma dos secundaristas apoiarem os professores em greve, e não faz sentido nenhum. Só faz sentido quando o projeto da reorganização escolar é anunciado pelo governo Alckmin. Nesse momento, e aí o que eu acho também interessante, enquanto conexão, para fazer já a conexão entre os dois componentes, tanto do campo quanto do repertório, tem uma questão do imaginário que está nos secundaristas, muitos deles participaram dos protestos de 2013, vários deles, a mãe não deixou que eles fossem participar dos protestos, mas eles estavam nas redes sociais, eles estavam assistindo pela TV, então tem um imaginário de ir às ruas para conquistar pautas concretas e direitos sociais. E exatamente por esse motivo, eles recorrem às manifestações de rua enquanto é o repertório que está disponível para eles. Então, isso também é invisibilizado no seguinte sentido: existe um levante estudantil de setembro a novembro de 2015, antes das ocupações, a pré-história das ocupações. São mais de 160 manifestações de rua em 60 cidades por todo o estado de São Paulo, e o governo é intransigente. Então eles tentam repetir 2013, inclusive o lema amanhã vai ser maior, só que de fato amanhã não vai ser maior, porque o desgaste é tão grande, o governo Alckmin não volta atrás, e é justamente nesse momento que essa frente de coletivos autonomistas em torno de uma educada apresenta a cartilha. Naquele momento faz sentido para os sujeitos, tem uma ressonância, eles compram a ideia das ocupações. Então, para fazer justamente essa conexão, tanto do campo autonomista quanto do repertório. Eu vou dar um salto aqui para conseguir encerrar, que eu queria trazer também alguns elementos que as ocupações secundárias não acontecem apenas em São Paulo em 2015, né? Elas se espraiam para o Brasil todo, e eu e outros dois pesquisadores lá no SEBRAP, o Adriano Januário e o Rurão Mello, a gente está organizando uma coletânea que é uma comparação entre estudos de caso, né? Tá inclusive aqui o Gustavo Coelho, que contribuiu com um capítulo sobre o movimento de ocupação de escolas aqui no Rio Grande do Sul. E eu queria apresentar muito brevemente 3 fases dos movimentos de ocupação de escolas, né? Esse primeiro momento das revoltas estudantis contra projetos governamentais, a reorganização em São Paulo e a terceirização em Goiás, da gestão escolar por meio das OS, que foram lutas defensivas relativamente bem-sucedidas, né? O objetivo eram revoltas estudantis, a gente não vai sair das ruas, a gente não vai sair das escolas até que esse projeto caia. Então, nesse sentido, é muito parecido com a lógica de junho de 2013. Isso é de novembro de 2015 ao começo de 2016. No primeiro semestre de 2016 tem uma segunda fase, que já é diferente, é uma tentativa de constituição de lutas ofensivas. São protestos de uma indignação difusa contra a precariedade agravada pela austeridade, porque em 2016 a austeridade fiscal já chegou e os secundaristas estão sentindo isso na pele. Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul é mais complexo, mas isso é um dos elementos importantes no Rio Grande do Sul. Relativamente bem-sucedidas também. A terceira fase, no final de 2016, é uma resistência nacional contra a PEC do teto dos gastos públicos e a reforma do ensino médio, novamente lutas defensivas, porém derrotadas. As duas medidas passam, né? E aí eu queria, então, para já ir encaminhando para o fim, qual é a grande diferença entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu nessa terceira fase das ocupações secundaristas, né? As ocupações de escolas não foram o único repertório utilizado pelos secundaristas. Então, por isso que esse tema da revolta popular é muito importante e que também revela essa conexão concreta própria do campo autonomista. Quando os secundaristas em São Paulo percebem que ocupar 200 escolas não é suficiente para o governo Alckmin voltar atrás, o que eles fazem? Eles saem das ocupações, eles voltam às ruas.
E aí eles fazem os trancamentos de ruas e avenidas. Então isso foi uma semana ali da virada de novembro para dezembro de 2015. Todo dia os secundaristas estavam travando às 7 da manhã até às 6 horas da noite, em diferentes pontos da cidade, causando. A polícia militar jogando bomba de gás lacrimogênio, levando eles para a delegacia. Esse foi um dos elementos, não foi o único elemento. É também importante reconhecer os apoiadores de classe média, inclusive, foram muito importantes para o governo Alckmin recuar, assim como a atuação do Ministério Público e da Defensoria, teve esse aspecto institucional da história. Mas se não fosse por essa virada tática, manifestações de rua, depois para as ocupações, depois para os trancamentos de rua e avenidas, e essa criação de uma espécie de desordem, de caos, que foi justamente o que não aconteceu no caso do Paraná e no caso das ocupações secundaristas contra a PEC do teto e a reforma do ensino médio. Eles não conseguiram não só criar alianças, como também era o único jeito que a PEC do teto e a reforma do ensino médio não passariam. Porque em nenhum momento essas duas medidas sofreram a possibilidade do governo e do Congresso recuarem, né? E eu já estou aqui estourado no tempo. O que eu queria, na verdade, encerrar para retomar aquela questão do Gerbaldo. Por que eu acho que as ocupações secundaristas, de alguma forma, são mais próximas com o movimento das praças do que o que aconteceu em junho de 2013, ou as revoltas de 2013 no Brasil. As ocupações tiveram uma organização, de certa forma, padrão. Então, assim, lendo os capítulos dessa coletânea que a gente organizou e vai publicar em breve, fica muito claro como em todos os estados a organização é basicamente a mesma. Comissões autogeridas, assembleias horizontais diárias, às vezes mais de uma vez por dia, oficinas doadas por atores externos, apoiadores, e a ocupação ela se prolonga nas páginas de Facebook, ela tem um prolongamento virtual. Então isso foi muito importante na maioria dos estados e, por exemplo, no Paraná, um detalhe importante é que as páginas não eram individualizadas, eram centralizadas para o município. Isso era uma forma de controle da narrativa por meio da OJS. Então isso foi muito importante porque dificultou a criação de contranarrativas, que foi uma coisa muito importante na maioria, não só em São Paulo, mas nos outros estados também. Por fim, para dizer que as ocupações secundaristas, por um lado, elas têm esse aspecto, o meio de se atingir os fins. Quais são esses meios? Né? A democracia direta, a questão da horizontalidade, mas também o princípio da autonomia, a relação com os atores externos precisava sempre se dar em termos de fidelidade à pauta concreta e não à autoconstrução dos grupos. Então, esse é um aprendizado que vem lá da Revolta do Buzu. E, por outro lado, os fins, né? A defesa dos direitos sociais, não só da educação pública, como o entrelaçamento da defesa de uma educação pública de qualidade com a igualdade de gênero e a diversidade sexual. Para dizer que, sim, as ocupações secundaristas no Paraná e nessa última fase do ciclo de protesto, que inclusive acho que não é à toa que acaba o ciclo de protesto em 2016, porque foi o segundo maior movimento de ocupação de escolas do mundo, da história do planeta Terra, e não atingiu seus objetivos. Então, de um lado, a gente tem, de fato, esse aspecto da desdemocratização, né? O Congresso e o governo Temer estavam tão blindados que essa mobilização social super intensa não atingiu resultados concretos, mas, por outro lado, a gente vê tendências democratizantes, né? Esse entrelaçamento entre direitos sociais, gênero e sexualidade, acho que é muito paradigmático em termos de resistência a essa aliança que está se configurando entre liberais e conservadores, né? Então, a gente não pode contar a história de 2013 para cá, sem considerar que esses sujeitos estão se formando e estão resistindo. É isso, obrigado. Bom, já acabou a bateria. Tá. 8h30. Até que horas a gente tem aqui? 9 horas? Isso. Então, vamos abrir uma rodada aí de questões, comentários. Obrigada. Eu queria agradecer a Luciana pela fala estimulante e por ver o copo meio cheio.
e também por pôr essa música do Milton Nascimento na minha cabeça, segunda-feira à noite. Mas, enfim, eu gostei muito, né, de todas as apresentações. Eu queria um pouco provocar os três em uma conexão entre a fala da Bianca e a fala da Luciana. Porque na pesquisa da Bianca fica bem claro, né, como esse tipo de ativismo que se manifestar publicamente, né, por meio do perfil, no caso no Facebook, tem efeitos no mundo, assim, tanto para a prática da pessoa quanto para a conexão, né, que ela tem. Então, desde casos estou lembrando agora mais recente, mas a hashtag porra marido, que, enfim, que levanta uma série de questões do comportamento dos maridos e o efeito disso na vida das pessoas, até perfis de pessoas que vão se engajar politicamente porque estão militando no Facebook, daí encontram, enfim. Então, isso, né, esse por um lado. A gente tem, né, essa situação cada vez mais presente, e por outro lado a gente tem ferramentas analíticas em termos conceituais, repertório, evento de protesto, que são adequadas para analisar a ocupação do espaço público. Né? Então, o que eu queria ouvir de vocês é um pouco como a gente lida, né, com essa transição entre essa possível forma de ativismo público, né, com como a gente, enfim, vai investigar isso, com qual vocabulário, e quais as limitações, né, também do nosso arcabouço conceitual para lidar com isso. Enfim, tem muitas outras questões, mas... Muito obrigado pelas apresentações. O Jonas já é vítima da minha chatice cotidianamente, então e a gente concorda muito também. Então, eu queria colocar duas perguntas. Uma que você colocou, Luciana, que é qual a relação entre a crise da democracia e a crise das esquerdas. Então, assim, colocar uma possibilidade. A possibilidade é o seguinte: a esquerda estava no poder, né? E, em segundo lugar, a esquerda está, no caso o PT, está sob a mira da Lava Jato. Então, se essas coisas não têm relação, se não seria uma maneira da gente explicar isso, mas aí para te ouvir sobre isso. Para a Bianca, se você pudesse comparar essa separação de organização e mobilização com o Melucci, aquele artigo clássico lá de 86, em que acontece a mesma coisa, só que é completamente diferente. Então, se dá para fazer uma perspectiva histórica aí, para a gente realmente ver, né, daqueles novos movimentos sociais, como é que passa por esses novíssimos, assim, é curiosidade. Bom, obrigado a todos três. São perguntas bem rápidas para a Luciana. Tu disseste que poderia fazer algumas considerações sobre as relações entre o MST e o MTST, se puder retornar esse ponto. E na sequência da pergunta do Marcos, pensando no livro da Writzer, né, em que medida os governos, algumas iniciativas de políticas públicas do ciclo petista não empurraram justamente para esses impasses, né, que essas pautas que emergem da sociedade civil. E para a Bianca, se ela pudesse comentar um pouco mais o conceito de identidade coletiva, com que literatura e projetar nos diferentes movimentos sociais. Eu acho que eu vou me dar. Então, muito obrigado pelas falas, achei todas muito ricas. Começar com a Luciana. Eu adorei seus dados, eu tentei anotar rapidamente um monte de coisa, mas vou fazer uma pergunta que não é sobre os dados. Você toma muito cuidado ao dizer nós não conseguimos ainda dizer o que será um novo ciclo político, mas podemos dizer que em 2013 um ciclo político se encerrou. Me parece que você tem essa convicção. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor quais seriam as características desse ciclo político e se, em função desse encerramento, é possível antecipar ou apresentar algumas hipóteses do que poderia vir a ser tendências para um possível novo ciclo. A Bianca
fala sobre um borramento entre público e privado, como uma das características, né, do ativismo digital. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse borramento. Esse tema me interessa. A minha preocupação é um pouco essa, né? Por que, afinal de contas, um borramento? Será que uma característica do ativismo, uma característica do próprio processo democrático, mais atual, não seria justamente o fato de que não existem mais temas ou relações sociais que podem ser consideradas privadas de saída? Não há mais tema ou assunto qualquer que não possa vir a ser politizado, né? E se com isso nós não perdemos uma certa expectativa de privacidade, mas temos que construí-la de um outro modo, né? Enfim, não quero falar demais. Jonas, você fala em um certo momento do manifestante da rede que reclama a categoria de desobediência civil, né? Depois é hostilizado pela internet e tal. Quando você vai explicar fala um pouco, né, das características das ocupações nas escolas, você não usa mais essa categoria. Eu gostaria de saber se esse tema aparece ali, se existe a reivindicação, né, de atos de desobediência civil nesses termos, sobretudo naquilo que parece caracterizá-lo mais diretamente, o fato de se reclamar uma desobediência dentro da legalidade, né, em nome do restabelecimento de uma legalidade rompida. E, forçando um pouquinho, né, a pergunta, quando você dá certas características que te parecem bastante marcantes, né, das ocupações, você fala em assembleias horizontais, né, em comissões autogeridas, em oficinas constantes, se esses termos todos já reclamam um certo padrão de legitimidade a ser lançada publicamente, que supera os termos habituais em que se pensa a desobediência civil. Bom, também queria fazer só um comentário, uma pergunta, enfim, os 2 pontos que eu queria comentar a partir das exposições e conectando com a mesa anterior, né? Me parece que algo que apareceu um pouco na fala do João Carlos, né, antes, ou seja, pensar essas conflitualidades que tem a ver também com o fato de que somos uma das sociedades mais desiguais do mundo. Ou seja, me parece que esse é um elemento que não pode ficar fora da equação quando a gente fala dessa conflitualidade, ou de várias conflitualidades que estão relacionadas mais ou menos a essa questão das desigualdades. Desigualdades de classe, mas de gênero, de raça, regionais, ou seja, há uma enorme complexidade de desigualdades que caracteriza a sociedade, caracteriza a conflitualidade da sociedade. E aí, para mim, uma questão, e aí uma sociedade que não tem, efetivamente, princípios universais de justiça comum, e mais, nem de humanidade comum, né? Ou seja, qual é a possibilidade, assim, de sustentação de uma democracia numa sociedade marcada exatamente por essas características, né? Ou seja, como é possível, que parece que foi o grande paradoxo da redemocratização brasileira, se redemocratizar e, ao mesmo tempo, manter-se profundamente desigual. Ou seja, o que isso nos traz, né? E me parece que o que está em jogo um pouco é isso. Ou seja, não há, efetivamente, condições políticos, sociais para, né, democracia. Eu queria ouvir um pouco vocês, porque quando o Jonas fala da questão da revolta popular, como isso, me parece exatamente um tipo de tática política de uma sociedade na qual não há cidadania nem direito. Ou seja, só o que cria desordem, em última instância, problema para quem governa, é que merece atenção e, em certa medida, uma resposta. Porque o governo não se mexe pelo atendimento de um direito, ele se mexe para resolver um problema, né? Que é um pouco a discussão de alguns autores, lá o Chatterjee, lá no indiano, que vai exatamente dizer que, bom, em sociedades no qual tu não tem, efetivamente, princípio de democracia, de cidadania, de direito, etc., o Estado só se move na relação com o governado quando o governado causa problema. Se não causar, ele pode morrer, que ninguém tem direito a ser preservado pelo Estado. Sei, me parece que essa tática tem a ver com nossa desigualdade, com a forma como a institucionalidade se relaciona com a população, né? E a outra questão, é isso que aparece, acho que apareceu na outra mesa, também aparece agora, ou seja, essa ruptura de uma dinâmica político-institucional da dinâmica da conflitualidade social, né? Ou seja, esse descompasso, né,
Que aí me parece, um elemento que não pode, acho, sair dessa equação é o papel que o PT desempenhou como conector da conflitualidade das ruas com as instituições e que não tem mais quem faça essa conexão. Ou seja, e aqui me parece que é um grande desafio político contemporâneo, que não é voltar ao passado e fazer um novo PT, ou certos partidos de esquerda que acham que vão assumir o papel que o PT tinha, né? Mas, de fato, qual é o desafio agora, né? De novo, pelo nível de desigualdade, de conflitualidade da sociedade brasileira, né? De como construir uma institucionalidade, uma mediação institucional que consiga efetivamente dar algum nível de conexão entre uma sociedade explodindo de conflitualidade com as instituições. Porque senão o cenário é esse, ou seja, um país com números de violência, de assassinatos, de um país em guerra civil, né? Ou seja, é isso, uma sociedade sem mediações políticas, no qual o conflito vira violência. Não sei, eu queria ouvir um pouco de vocês, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, que eu acho que a gente está vivendo do ponto de vista de pensar essa relação entre a conflitualidade social, os protestos e a questão da democracia. Nenhuma dessas questões são fáceis. Camila, a gente tem trabalhado, com a Débora Zanini, ela esteve aqui, né, ela me orientando agora no mestrado, e a gente está trabalhando, porque ela é especialista nisso, etnografia de redes sociais, essa coisa, enfim. E a gente tem percebido, de fato, o limite do ferramental teórico que a gente tem para lidar com essa coisa da ação, na mobilização social e ação nas redes sociais. E a gente acabou de escrever um negócio onde a gente ousa pensar que entre a ação individual e a ação coletiva tem algo que é a ação engajada nas redes. E a gente vai publicar já, tentando colocar de pé essa ideia de ação engajada. Não é nem ação individual, nem ação coletiva de tipo movimento social, não é nem ação conectiva, que é o que está por aí, a ideia de ação engajada. E como é que a gente tem feito praticamente? A gente está fazendo um estudo a partir da coisa que eu conheço mais, que é a construção do antipetismo. Acho que foi muito importante. Sem as redes sociais, você não teria a polarização política no nível que a gente viu. Isso, para mim, não tem nenhuma dúvida, né? Você tinha o antipetismo como um fenômeno eleitoral, ele cresceu nos processos de corrupção, mas teve uma retroalimentação entre o confronto eleitoral e o confronto político a partir de 2004, que foi extraordinária. E sem as redes sociais você não tem esse antipetismo. E ela fez todo um levantamento da análise de rede, que é onde ela consegue trabalhar, onde ela trabalha melhor, com dados quantitativos, tentando pensar a conexão entre rede e rua. Como é que o antipetismo na rede estimulou pessoas a irem para a rua para participar das manifestações. É esse caminho um pouco que a gente está tentando travar, tanto no debate teórico quanto no debate empírico. Estamos nos arriscando um pouco por aí, vamos ver o que vai sair. Para o Marcos Nobre, então. Eu acho que tem mais do que isso. Tem mais a ver com o fato do PT, a crise da esquerda, né? Como é que a crise da esquerda se junta com o fechamento de um ciclo da democracia, tem a ver porque o PT estava num governo há 13 anos, tem um desgaste natural. O que a gente tem visto, não apareceu muito aqui, mas eu tenho feito pesquisa qualitativa, então eu tenho entrevistado muito lideranças de grandes movimentos sociais no Brasil. Então, CUT, MST, Força Sindical, MTST, lideranças nacionais, organizações indígenas, Marcha das Vadias e por aí vai. O que aparece, tanto os mais novos quanto os mais antigos? O que aparece? É um esgotamento do projeto. Sabe, um projeto para a nação, um projeto de esquerda, um projeto político que foi chamado, inclusive, democrático participativo, democrático popular. Esse projeto se esgotou. Esse projeto remete, inclusive, a uma ideia de Estado desenvolvimentista, predatório das pessoas, do ambiente, ou uma lógica, por exemplo, uma esquerda no poder que nunca olhou para a questão racial, uma esquerda no poder, uma esquerda sindical, que teve uma enorme dificuldade, por exemplo, de lidar com a feminista, que agora, enfim, é muito impressionante. Eu conversava, uma das lideranças era uma liderança do MST, muitíssimo qualificada, ele dizia, nosso problema hoje é que a gente tem que parir um outro projeto. Só que esse projeto não vai ser parido dentro da universidade. E o pior, nesse projeto tem que ter lugar para trans, para mulher, para indígena. Então, a gente nunca teve que se preocupar com isso, agora a gente tem.
Né? Então, assim, tem esgotamento, a ideia de vazio apareceu muito na fala, Central de Movimentos Populares, etc. Assim, é muito, muito evidente. Eu não trouxe aqui porque são os dados qualitativos. Eu tentei uma vez misturar as duas coisas na apresentação, não dá certo. Para trazer isso já não dá, que me dirá juntar tudo. Mas fica muito evidente que tem uma... Por isso que eu falo, para mim nada será como antes mais. Não tem, eu concordo exatamente com vocês. Assim, acabou, fechou. Queira ou não, fechou um ciclo da democracia brasileira, né, que foi aberto lá em sei lá, 85, 84. E aí, engajando com a outra pergunta, né, que ciclo é esse que se abre? Por que eu estou falando? Eu acho que o ciclo não se fecha em 2013. Acho que ele se fecha em 2011. Mas é só intuição. Eu tenho que comer muito feijão com arroz ainda para conseguir. Mas cada vez que eu vou juntando umas histórias, a marcha das vadias chegou aqui em 2011. A explosão da internet foi em 2011. A Dilma tenta fazer não sei o que em 2011. As pessoas, os movimentos que a gente entrevista fala, puxa, até o Lula está lá, até 2010 a gente tinha uma atuação no Estado. Depois que entra a Dilma, os conservadores tomaram conta por conta da eleição. Já teve um outro jeito. Assim, tudo você vai juntando, fala assim, tem alguma coisa ali em 2011... que eu não falo, para mim é 2011, mas ainda está no plano da intuição. Eu acho que ali, de fato, a gente abriu. E quando eu penso em um outro ciclo, eu estou pensando em um outro padrão de relação de Estado e sociedade, quando eu estou pensando nessa ideia de um ciclo que se fecha, um ciclo que se abre. O que aponta hoje para esse ciclo que se abre? Como eu ando muito otimista, porque senão eu não sobrevivo, tem que construir algum otimismo para a análise. Eu acho que, eu concordo, eu acho que tem a busca de formas de participação distintas, a busca de outras formas de conexão com a política, de outros padrões de relação Estado e sociedade. Agora, claro, isso tudo é muito ambíguo, né? Então, a gente pegou, por exemplo, entrevista com as Mães de Maio. A gente estava conversando um dia desse, né, Marcelo? É uma revolta com o Estado. Assim, é uma outra narrativa do Estado completamente distinta, que aí torna tudo muito interessante para analisar, mas também muito desafiador. Então, não sei que ciclo novo é esse que se abre. A gente perguntou muito para os nossos entrevistados. E aí teve o entrevistado da Conlutas, ele falou uma frase que acabou virando uma epígrafe do texto que eu estou escrevendo agora com as entrevistas qualitativas, que ele diz, nós estamos num caldeirão fervilhante, alguma coisa, e nós estamos ainda explodindo. Fazendo referência a 2013, ele usou uma ideia muito interessante. Nós ainda estamos explodindo. Então, ele fala, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente ainda está explodindo. Eu acho que é isso, a ideia de que um ciclo se fechou, um outro se abriu, mas a gente não sabe muito bem aonde. MST e MTST, muito rapidamente, o que os dados apontam é uma perda de vitalidade do MST. Então, você tem uma diminuição dos protestos do MST, de 2011 a 2016, inversamente proporcional a um crescimento do MTST, que começa um ciclo de ocupações, principalmente em São Paulo, a partir de 2013, se cacifa em 2014 com a Copa do Povo, etc, etc. Tem elementos muito interessantes na comparação entre os dois, que depois a gente pode, enfim, em algum momento conversar. Eu acho que o lulismo tem tudo a ver com isso, aí eu termino associando com a pergunta do Marcelo. O que eu tenho trabalhado nessas pesquisas, nas entrevistas qualitativas, é justamente isso. Acho que o lulismo, né, ele tem uma importância muito grande nesse processo, não só para a gente entender a polarização, né, mas também a heterogeneização, justamente, me parece, Marcelo, por conta da desigualdade. Né, o fato de você ter um país tão extremamente desigual, você ter um governo de esquerda, mesmo uma esquerda reformista, com a experiência que tivemos no Brasil, isso suscita um processo de conflitividade social que gera, por um lado, a polarização, mas também por outro, e aí também, né, você me tinha perguntado o que o lulismo tem a ver com esse processo, mas também de heterogeneização social. Né? Acho que pela primeira vez, de fato, nas entrevistas as pessoas falam, não, a gente conseguiu tirar a cabeça do buraco. A gente não conseguiu tirar o corpo inteiro, mas a gente ainda conseguiu tirar a cabeça do buraco. E isso já deu, tirar a cabeça do buraco significa poder falar alguma coisa, poder aparecer um pouco na esfera pública. Então, acho que, mas eu acho também decisivo pensar nessa dimensão da desigualdade para entender essa dinâmica da democracia. É isso. Bom, agradeço também as perguntas. Vou tentar rapidamente, assim, embora o debate seja extenso, né? Em relação, Camila, eu senti muito assim, essa dificuldade em trabalhar os conceitos e como aprender isso de uma forma metodológica também, né? Justamente porque me incomodava muito essa discussão, por um lado, uma literatura que tentava
recolocar os conceitos já trabalhados a partir desse novo cenário, ou uma literatura que desqualificava aquilo que estava acontecendo, né, online, na rede, como se não fosse isso não fosse importante para as pessoas, se não tivesse efeitos no mundo, né? Então, a tentativa foi justamente achar, e de fato eu demorei muito a começar a pensar, né, como aprender isso, mas eu também só consegui isso estando perto das pessoas, né? Começando com esse grupo focal, trabalhando esses dados de uma forma mais qualitativa, construindo essa relação para daí poder pegar os dados e trabalhar no online, né? Mas esse online ele foi totalmente informado por uma conversa, por uma pesquisa antes com essas pessoas, por entender esse contexto dessas pessoas, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ter que trabalhar muito essa relação entre a apreensão desse tipo de informação, que é muito interessante, assim, que nos traz um material muito vasto e uma possibilidade para as ciências sociais de trabalhar, porque o dado já está ali produzido, né? Está escrito, é possível a gente trabalhar. Como eu retomei dados de 2010, mas fazer isso fora do universo das pessoas envolvidas fica muito difícil, né? E aí a gente tem esse desafio de tentar construir esses instrumentos de uma forma que a gente não reinvente aquilo que já está colocado, né? E eu já passo para as duas questões sobre o referencial de identidade coletiva. Eu resgatei a questão, o trabalho do Melucci e a discussão dele sobre identidade coletiva, aliando esse referencial desse grupo que está trabalhando, que é o Trerê, o Gerbaldo, tentando atualizar isso, né? Porque me parece que essa relação entre organização e mobilização, os novos movimentos sociais, eles construíram um embasamento, né, culturalmente falando, onde essas pessoas elas têm esse quadro interpretativo. Por exemplo, essas jovens feministas com as quais eu dialoguei, entrevistei, elas têm esse discurso, mas elas não necessariamente elas necessitam da organização para fazer o uso desse enquadramento e desses repertórios, né? Então, me parece que aí tem um grupo que ele consegue aprender esse quadro interpretativo desses movimentos, dos novos movimentos, principalmente, mas sem precisar das organizações. Por exemplo, quando eu pesquisei o Levante Popular da Juventude, eu ainda tenho eles no meu Facebook, enfim, fui fazendo essa comparação, né? Então, muito do que é vinculado deles é estritamente o enquadramento da organização, o repertório da organização. Eles quase não se mostram individualmente ou não se posicionam tanto quanto essas outras jovens, né? E quando eu falo sobre a questão do borramento entre o público e o privado, na verdade, uma das autoras que eu trabalho, ela está falando especificamente da construção da plataforma. Porque antes eu venho trabalhando com aquele conceito da PACI, de esferas de vida, né, onde o sujeito tem a sua esfera pessoal, tem a sua esfera de amizade, de trabalho, de militância política, e ele vai adequando para si, construindo um significado entre todas essas esferas, mas ele negocia com cada uma delas, né? E essa atuação no Facebook me parece que coloca todas essas esferas no mesmo lugar, e aí não tem mais essa negociação tão individualizada, tão personalizada, né? Ele vai precisar lidar com o comentário do tio, da tia, né? Ele tem que pensar sobre, no caso a menina que eu estudei, se ela não pode publicar nada, mas ao mesmo tempo todos os amigos convidam ela é bombardeada com uma série de convites para participar de eventos LGBT. Então ela tem um reconhecimento daquela comunidade que ela é uma ativista, mas naquele grupo, então tem todo um cuidado que precisa ser feito e há uma gestão das pessoas que estão colocadas ali, né? Em relação a essa questão da desigualdade, eu só queria chamar a atenção que, por exemplo, o grupo esse grupo focal que eu formei, com essas 24 pessoas, elas tinham, de fato, um viés um pouco da minha rede, por mais que não eram pessoas com as quais eu conhecia diretamente,
Mas, por exemplo, não teve nenhuma pessoa negra, não teve nenhuma pessoa de baixa renda com pouca escolaridade. Então, isso também mostra a limitação, em termos de atributos, desse tipo de ativismo, né? Que ele está também restrito a um grupo, né? Só é possível a um grupo específico. Eu acho que isso é importante de trazer à tona e de considerar nesses dados, né? Justamente para daqui a pouco começar a comparar com esses bancos sobre as organizações, né? Principalmente quando a Luciana traz organizações de trabalhadores, de coletivos de luta urbana, né? Onde esse público, de fato, ele não pode abrir mão da mediação da organização para a sua causa, né? Enquanto que esse outro grupo, me parece que ele consegue reivindicar suas causas sem essa intermediação. Bom, ótimas perguntas. Para começar com o Felipe, acabei não me referindo aqui na fala à categoria de desobediência civil, mas, na verdade, é central, né? O Rúrio e o Adriano, a gente escreveu o nosso capítulo, nossa contribuição na coletânea é sobre desobediência civil e a construção da legitimidade das ocupações. Mas o que eu acho interessante trazer é que a categoria nativa não é desobediência civil. Os alunos estão lá falando assim, a gente está aqui fazendo, reivindicando, movimento de direito civis, nada disso. A categoria nativa é ação direta. Justamente por conta da importância do campo autonomista e do campo anarquista. Então, a desobediência civil é tanto uma categoria analítica quanto uma categoria jurídica, porque as decisões judiciais que reconheceram as ocupações e evitaram as reintegrações de posse com a polícia militar, tem lá um cara que é tipo assim, você lê aquela decisão, você fala assim, você quer abraçar o desembargador, que o cara fala assim, é isso, é desobediência civil. Que democracia é essa que não aguenta a desobediência civil? É uma decisão maravilhosa, assim, está disponível na internet, vocês têm que ler. Por outro lado, como que essa legitimidade está sendo construída? A gente ainda está construindo, né? Escrever a 6 mãos e a gente vai, né, fazendo as concordâncias. A minha tese, falando enquanto Jonas, é que inclusive há uma conexão com o Gerbaldo, né? O Gerbaldo ele fala que o movimento antiglobalização ele tem um apelo minoritário. Então ele não está preocupado em criar um apoio majoritário na sociedade, né? Então, tendo um aspecto contracultural, isso é a legitimidade é que nós somos o 1% de luta. E a transição do que ele chama de anarcopopulismo é justamente o contrário. A gente está dialogando com os 99%. E as ocupações só sobrevivem se elas construírem a legitimidade com a maioria da população. Tanto que foi fundamental em São Paulo e no Paraná eles não conseguiram construir essa legitimidade. Então, na minha formulação, a ocupação é uma ação direta, mas ela só se torna desobediência civil quando ela constrói essa legitimidade na sociedade civil. E, claro, vai ter disputas, né? Vai ter grupos na sociedade civil que estão deslegitimando e criminalizando. Como que se constrói essa legitimidade? Com a horizontalidade, com a autonomia. A autonomia está relacionada com a questão apartidária. Então, não ter partidos significa ter maior legitimidade, porque eles não são... O Alckmin falava que os secundaristas eram fantoches da CUT de Brasília. E falava assim, o Dom Odilo, o cardeal da Arquidiocese de São Paulo, está com a gente, porque ele sabe que a Dilma que está mandando para retirar o foco de Brasília. Então, e aí eles argumentavam isso com os juízes. E os juízes falavam assim, não, acho que são crianças e adolescentes lutando pelos seus direitos, vocês estão viajando. Eles foram contra o governo estadual. Agora, e a questão da antibaderna, né? Então, também o nosso livro saiu pela coleção Baderna. Em alguns momentos ele foi mal recebido pelos alunos, porque eles falaram assim, não, mas a gente não é baderneiro. A categoria baderna, isso inclusive é interessante para pensar justamente a questão autonomista, a antiglobalização, que é a origem da coleção Baderna. É visto como algo positivo, como que um anarquista vê a baderna como algo positivo. Mas os alunos estavam diariamente lidando com a deslegitimação e com a criminalização. São baderneiros, são vândalos, estão fumando, estão bebendo, estão fazendo sexo, querem ter aula, etc, etc. E eles estavam assim, não, a gente está cuidando da escola, a gente está preservando o patrimônio público, a escola nunca foi tão bem cuidada. Tá? É assim que eles construíram a legitimidade. Sobre desigualdade, questão do Marcelo. Eu queria fazer uma distinção entre
entre a direção autonomista e a base autônoma, os secundaristas, né? Porque o discurso da revolta popular, né, é da direção, vamos dizer assim, né? O campo autonomista tem essa construção e, por um lado, eu acho meio paradoxal. É assim, nossa, isso aí por isso que eu fiz a provocação da economia moral, né? Olha, isso aí tem tudo a ver com os motins, né? Só que é isso, o Thompson está falando lá do século XVIII. Então, do século XVIII para o século XXI tem várias mediações históricas, a gente não está vivendo na mesma realidade. E é claro, o campo autonomista está construindo esse discurso em oposição ao campo democrático popular. É também uma crítica a essa aposta na institucionalidade e que, de alguma forma, a Constituição Federal de 88. Agora, do ponto de vista da base secundarista, né, o que eles não se entendem necessariamente como autonomistas, mas o princípio da autonomia é algo fundamental para eles. De um lado, primado da autonomia. De outro lado, eu queria resgatar um conceito do Florestan Fernandes na integração do negro na sociedade de classes, que é impulsões igualitárias. Então, porque acho que o perigo dessa construção teórica ou desse diagnóstico é cair um pouco no que o GCE defende. Porque a construção do GCE também, olha, é a impossibilidade da classe social ralé se organizar coletivamente, defender direitos, lutar por igualdade, né? Por isso que ele, inclusive, joga fora o volume 2 da integração do negro e fica só com o volume 1, que é a década de 20. Então, ele iguala o Brasil de 1920 com o Brasil de 2010. Para dizer que os secundaristas eles estão atuando com base nessas impulsões igualitárias, né? E eles leram o projeto da reorganização escolar com base numa crítica à desigualdade de classe. Então eles falam assim, reorganização para a gente da periferia é uma bosta. Agora, e eles inclusive inventam assim, a reorganização para os playboys é a reorganização boa. Eles estão sendo beneficiados, a gente está sendo sempre prejudicado, a gente sempre sai prejudicado. Da mesma forma como a desigualdade de gênero. Em vários momentos, as secundaristas falavam assim, os meninos queriam fazer a divisão sexual do trabalho. Então, assim, vocês vão ficar na cozinha e na limpeza. E a secundarista falava assim, eu já faço isso na minha casa. A minha casa já é organizada desse jeito. Eu estou querendo construir uma outra escola, por que diabos que isso vai ser desse jeito? Não vai ser. Eu vou romper, né? Então, nesse aspecto, eu sou, entre aspas, esperançoso, no sentido de que as impulsões igualitárias estão sendo formadas, né? Acho que o meu receio é mais outro, no sentido de que a gente vê tendências de fechamento institucional e esse perigo do aumento da repressão, né? Não à toa, os movimentos massivos de ocupação de escolas de 17 para frente não ocorreram, né? Então, mas tentar trazer esse outro lado, que talvez na base as impulsões estão rolando. Bom, então, finalizando, então, agradeço a todos e todas, né, que estiveram conosco até agora. Amanhã, a partir das 6 horas, nós vamos ter uma terceira mesa fechando essa atividade, aí trazendo ativistas, militantes, enfim, que participaram do ciclo de protesto 2013 aqui em Porto Alegre, né, contrastando aí diferentes perspectivas, visões, avaliações, né, a partir das suas posições também políticas diferenciadas. Acho que vai ser um momento interessante, né, para a gente ver aí a partir do ponto de vista, né, de quem esteve envolvido nesses processos, como é que está a interpretação e avaliação deles e seus desdobramentos. Então, obrigado e boa noite. Tá?